Shalom, shalom. Hoje nós estamos dando continuidade à segunda leitura da Parashá de Bereshit. Começa capítulo 2, verso 4. Vou fazer a leitura primeiro da Parashá. Em seguida nós adentramos comentando de forma a organizar a nossa estrutura espiritual frente à Torá. Nesse movimento Bnei Noach existe muitos assuntos a serem tratados. Bnei Noach ele deve seguir todas as leis morais, todas as leis éticas. Porém, logicamente, cada nação tem suas próprias éticas e seus balanços daquilo que é ético ou não ético de forma diferente. Nosso objetivo aqui é único e claro, poder poder ter um balanço de ética, de moral refinado de acordo com a Sagrada Torá. Bem, segunda leitura, essas são as crônicas dos céus da terra quando eles foram criados no dia em que Deus completou a terra e céus. Todos os arbustos selvagens ainda não existiam sobre a terra, e todas as plantas selvagens não tinham ainda germinado. Isso porque Deus tinha trazido chuva sobre a terra e não havia homem para trabalhar o solo. Uma névoa emergiu-se da terra e regou toda a superfície do solo. Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas um sopro de vida. O homem assim tornou-se uma criatura viva. Deus plantou um jardim no Éden. Para leste ali ele colocou o homem que ele tinha formado. Deus fez crescer no solo toda a árvore que é agradável para o olhar e boa para comer, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio ecoava do Éden para irrigar o jardim. Daí ele era dividido para formar 4 grandes rios. O nome do primeiro era Pishon. Ele circundava toda a terra de Havilá, onde ouro é encontrado. O ouro dessa terra é especialmente bom. Também aí são encontradas pérolas e pedras preciosas. O nome do segundo rio é Gihon. Ele circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Ele escoa para o leste da Assíria. O quarto rio é Eufrates. Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para trabalhar e guardar. E Deus ordenou ao homem dizendo: Tu podes comer da árvore de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, pois no dia em que comeres dela morrerás. Deus disse: Não é bom para que o homem estar só. Eu farei para ele uma auxiliadora compatível. Deus tinha formado do solo todos os animais do campo, todos os pássaros do céu. Ele agora os trouxe para o homem, para que ele visse como os nomearia. O que quer que o homem chamava cada coisa viva, permaneceu seu nome. Então essa é a leitura da Parashá, tá? Do dia, né? Segunda leitura do dia. E eu estou fazendo de acordo com as leituras e não de acordo com capítulos e versículos, tá bom? Bem, vamos lá. A Torá, ela começa essa porção falando assim, estas. Vem o Rashi e explica, olha, isso é referente às coisas que já foram mencionadas em cima. A criação do homem, macho, fêmea, a criação dos animais, a criação dos grandes seres marinhos,
criação das ervas, das plantas. Por isso que começa estas. Essas são as cronologias do céu e da terra, quando foram criados no dia em que Deus Todo-Poderoso fez a terra e o céu. A cronologia dos céus e da terra quando foram criados no dia em que Deus fez. Isso nos ensina, diz Urashi, que todos eles foram criados no primeiro dia. Bereshit Rabbah, capítulo 12, 4. Ou seja, Deus cria tudo no primeiro dia. Bereshit, né? Então, Bet. Então, primeira, ele constrói tudo na primeira palavra, ali no Bet, a ideia de Bet como dois, né? Ele já cria alguma coisa, já idealiza alguma coisa, e depois ele vem organizando e colocando cada coisa em cada lugar. Outra interpretação da palavra Beribaram é que ele os criou com a letra Rei, conforme está escrito. Com Yah, o Eterno fortalece os mundos com essas duas letras, Yud e Rei, do seu nome. Ele formou dois mundos. E daqui se aprende que este mundo foi criado com a letra Rei. Isso está em Menahol 26b. Então, a letra Yud criou um mundo superior, a letra Rei criou esse mundo, um mundo inferior, mais ou menos para a gente entender. Então, criar esse mundo foi tão fácil quanto falar a letra Rei. A gente não faz esforço, só solta, Rei. Né? Então, já há uma alusão aqui que Deus não fica cansado, né? Quando o texto vem e fala que Deus descansou de toda a obra que criou para fazê-lo, não significa que ele estava cansado e por isso precisou descansar. Essa terminologia, esse conhecimento que a gente aprende, que na verdade está sendo uma metáfora para explicar, para fazer alusão de algo muito mais elevado, nós não podemos entender isso de formas literais, né? Senão nós teríamos que entender o texto de forma equivocada, onde nós falaria que ele descansou porque estava cansado. Vem Urashi, já explica aqui para nós, trazendo Menahot 29b, que na verdade esse mundo foi criado a partir da letra Rei, na mesma facilidade, na mesma intensidade que se usa para falar a palavra Rei, simplesmente solta entre os lábios Rei. Dessa mesma forma, Hashem criou esse mundo, ou seja, não ficou cansado. Hashem não pode se cansar. Outras edições, assim como o Rei é aberto em sua parte inferior, assim também o mundo presente está aberto para o arrependimento, sendo que o mundo vindouro foi criado com Yud, para ensinar que os justos no futuro serão em pequeno número, tal como Yud, que é a menor entre as letras. Isso é uma coisa que a gente sempre vê na Torá, né? A gente pega a história de Abraham, por exemplo, e Abraham tinha algumas cidades que estavam em volta de Sodoma, um total de 5 cidades, mas onde Abraham estava. E quando Hashem avisa Abraham que ele vai estar destruindo aquelas cidades, e Abraham começa a dialogar com Hashem para encontrar uma quantidade mínima de justo para evitar a destruição daquela cidade. E mesmo dentro de 5 cidades, ou seja, vamos supor que cada cidade tivesse 50 mil habitantes, tá? Vamos supor, claro que tinha muito mais. E vamos falar que tinha então 250 mil habitantes. Dentro de 250 mil pessoas, nós só tínhamos Ló por mérito de Abraão. Ou seja, não era nem pelo próprio mérito, por mérito de Abraão. Então a gente vê que os justos sempre são a minoria. A gente vê entre nós mesmos, Bnei Noach, a quantidade de pessoas que existe no mundo das nações é enorme. Mas nós continuamos, por enquanto, pelo menos, né? Que Mashiach, né, traga essa mudança para nós, que a revelação dele
possa trazer essa mudança para nós, né? Que há simplesmente o ato da aproximação da aparição dele que possa trazer grandes mudanças para nós, e nós temos multidões muito grandes, mas até o momento. Nós vemos o ápice do mundo secular com milhões de pessoas, nós vemos nossos movimentos com algumas dezenas, mostrando para nós claramente que realmente o justo é sempre a menor das letras. Isso dá a entender que os ímpios descerão para o submundo, o purgatório, assim como a letra Re é fechada, a letra Re é fechada em todos os lados, mas se encontra abertura em sua parte inferior, a fim de que eles desçam por lá pela abertura. Isso é Bereshit Rabbah. Aqui é um conceito muito profundo, muito grande, né? Hashem não criou criaturas para destruí-las. Hashem não dá vida para tomá-la. Hashem não faz as suas obras, seus grandes atos na criação para apagá-lo. A ideia de você fazer algo grandioso é para que as pessoas, os seres conscientes, possam perceber a grandeza de seu poder. Uma vez que nós acreditamos que ele estaria apagando as suas criaturas como se não tivesse nenhum valor, seria o mesmo que dizer que Hashem simplesmente não fez um bom trabalho. Geralmente nós, seres humanos, quando não fazemos um bom trabalho, como criamos alguma coisa que ela não dá para ser utilizada, nós simplesmente descartamos, porém Hashem, justamente porque ele está acima da compreensão humana, os pensamentos não são os seus, ele diz, justamente por isso ele é capaz de ver além de qualquer capacidade humana. Sendo assim, ele simplesmente dita o fim antes mesmo de seu início. Quer dizer que ele dita Malhut, o reino, ele dita como vai ser esse mundo, como é o reino, antes mesmo de seu início, antes mesmo de Keter, Absolute. Antes mesmo da emanação, ele já dita como vai ser. Veja que a Torá já começa dizendo sobre céus e terra. Ele já está falando sobre o reinado, o reino, o mundo, antes mesmo de explicar, né, de certa forma, entre aspas aqui, é claro, antes mesmo de explicar a emanação dessa luz que vem do lá de cima. Então ele dita como as coisas vão ser antes mesmo de mostrar para nós como essas coisas estão vindo a ser. Então aqui nós aprendemos uma coisa importante, que como está escrito em Tehillim, né, a terra perdurará para sempre. A terra está firmemente estabelecida. Toda a criação de Hashem, ela foi criada para existir eternamente. E é isso que o Urash está trazendo aqui. Isso dá a entender que os ímpios descerão para o submundo, o purgatório, assim como a letra Rei é fechada em todos os lados, mas se encontra uma abertura na parte inferior, a fim de que eles desçam por lá pela abertura. Ou seja, existe um plano mesmo para o ímpio, para que ele não venha desaparecer. Mesmo o ímpio, ele não vai vir a desaparecer. De certa forma, já existe um caminho traçado para ele, já existe uma abertura criada para ele desde o início, para que ele mesmo na situação que ele está, possa ser capaz de crescer ao ponto de poder existir. Eu não estou falando agora de todas as regras que se aplicam a nós, de livre-arbítrio e tudo mais. Isso aí é uma coisa difícil que geralmente nós conquistamos através de mitzvot. Geralmente um ímpio, ele abdicou a sua vida a descumprir mitzvot. Sendo assim, não estou dizendo que o mérito dele no Olam Rabá, no mundo vindouro, vai ser igual ao nosso, mas sim que eles não deixarão de existir. Não é que a sua alma será apagada.
Simplesmente ela será reutilizada em outros propósitos, em outras aberturas desse mundo. Bem, Deus. Para o restante desse capítulo, a Torá usa dois nomes, Amonai Elohim, usualmente traduzido como Senhor Deus. Nos primeiros capítulos, somente o nome Elohim foi usado, usualmente traduzido como Deus. De acordo com a tradução, Elohim denotava uma criação com justiça absoluta, enquanto o nome de Amonai denota um acréscimo de misericórdia. Uma vez que não há maneira simples atualmente de se traduzir Amonai Elohim, nós o fizemos como Deus. Esse ponto é algo que nós já tinha lido no passado, no Rashi mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo... aqui, ó. Nós tinha lido assim: o versículo, o nome utilizado pelo Criador não é o tetagrama, lido como Amonai, o Todo-Poderoso, e sim Elohim, Deus, pois no início a sua intenção foi criar o mundo com atributo de justiça, mas ele, percebendo que o mundo não iria suportar esse nível, e assim ele fez preceder o atributo de misericórdia, combinando o atributo de justiça. E essa é a razão pela qual está escrito mais adiante: no dia que Hashem Elohim, o Todo-Poderoso, revelando-se viu o atributo de misericórdia, Deus revelando-se viu o atributo de justiça, fez os céus e a terra. Então, esse ponto aqui está no primeiro versículo de Bereshit, né? Primeiro versículo de Bereshit, que trouxe para nós a intenção do Bereshit capítulo 2, verso 4, onde é trazido essa diferença para nós aqui. A ideia é que nós sempre temos que mitigar essas forças. Uma forma, o que Hashem faz é sempre é na ideia de que nós possa imitá-lo, que nós possa aprender. Como é que nós aprende como se conectar a ele? Através de emulá-lo, de imitá-lo. Da mesma forma que ele sempre trabalha em cima desse atributo, não só de justiça, mas de piedade, nós também devemos ser piedosos com o próximo. Sempre julgar bem, com coisas positivas, nunca tentar olhar o lado negativo da história, sempre o lado positivo dela, para que dessa forma nós possamos emular Hashem. Completou, literalmente fez em hebraico, asa. Essa palavra, contudo, muitas vezes vistas denota conclusão. Então aqui é como se a gente estivesse fazendo uma espécie de testamento, de conclusão para nós, de como ficou essa construção. Entre aspas, é claro. O texto continua e diz: e todos os arbustos do campo ainda não haviam surgido sobre a terra, e nenhuma planta ainda havia germinado, porque Deus, o Todo-Poderoso, não havia trazido chuva sobre a terra, pois não havia nenhum homem para trabalhar o solo. O Rashi já vem explicando: ainda não havia surgido. Toda planta
terem nas escrituras tem significado de ainda não, ou que não significa antes, e que também não pode ser conjugado em uma forma verbal para se dizer itrim, como se diz, ritrim, como se diz rikidim, assim como as provas esse versículo, assim como nos prova esse versículo, e do mesmo modo em outro versículo, que terenterum, você ainda não tem medo, deve ser explicado no sentido de que nenhuma árvore ainda havia surgido sobre a terra. Targum Onkelos. Quando a criação do mundo foi concluída no sexto dia, antes do homem houvesse ser criado. Ou seja, aqui nós aprendemos algo maravilhoso. É a ideia de que as árvores cresceram dentro do solo. E não posterior. A ideia aqui que a Torá está querendo nos ensinar é muito clara. A Torá, ela exige de nós crescermos interiormente. Tem até um ditado popular que fala assim: a boca manifesta do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, a boca manifesta ódio. Se o coração está cheio de inveja, a boca manifesta inveja. Se o coração está imundo com coisas imundas, a boca manifesta só coisas imundas. É um ditado real. Aqui Hashem vem dizer para nós que, sejais frutos, a gente já comentou sobre isso. E aqui tem uma ideia de como nós devemos ser essa árvore. Nós temos que primeiro raizar no solo. Nós temos que entender o que significa enraizar para baixo, no solo primeiro. A ideia de raízes fortes significa segurança. Primeiro nós devemos nos conhecer, nós precisamos conhecer bem a Torá, nós precisamos se alimentar bem disso, nós precisamos estudar bem isso, para depois a gente querer aparecer com alguma coisa para fora, para depois a gente querer produzir algum tipo de fruto. Antes disso, nós temos que munir de fortalezas, de firmezas dentro da Torá. Então, uma das formas que às vezes eu uso como metáfora para explicar isso são, por exemplo, pronunciamentos negativos que a pessoa pode ter por ter vindo da idolatria no passado. Então, às vezes, a pessoa tem certos hábitos, certas expressões totalmente negativas, idólatras, que não se deve pronunciar jamais. Eu vou estar pronunciando algumas apenas para servir de entendimento, para conhecimento. Não pronuncie, tentam apenas aprender e praticar, né? Então existe aquela expressão comumente usada na idolatria: nossa, verdade, né? Então a pessoa, ela utiliza disso daí. É uma idolatria, né? Que vem do nome da santa idólatra deles, né? Nossa, não é muito legal. Tem o vixe, né? As pessoas às vezes acabam falando isso daí. Veja que está enraizado em você não é Torá. Que está enraizado em você é idolatria ainda. Precisa colocar essas raízes para crescerem na Torá, né? Existem várias expressões, até algumas expressões que elas são assim de algo que denota uma humilhação para alguma coisa. Por exemplo, a palavra coitado, judiação, né? Coitado, a vítima do coito, judiação, aquilo que os judeus sofreram nos campos de concentração, sabe? Até a ideia de a gente chamar palavras de baixo escalão. Você está usando palavras de baixo escalão. Também é ruim falar assim, porque é como se você estivesse dividindo o ser humano por escalas, né? Então tem o amo, né, o senhor, e tem o escravo. Palavras de escravo, palavra de baixo escalão, palavra de escravo. Então veja que aqui esses tipos de raízes que as pessoas veem estão errados. Precisa ser corrigido, retificado, precisa ser polido. E por isso a Torá vem, e ela vem já nos explicando. Ela traz assim: todo arbusto do campo
ainda não havia surgido sobre a terra. Veja que tudo que Hashem faz é para nós emulá-lo. Se ele primeiro preparou raízes fortes para depois poder surgir qualquer coisa sobre a terra, nós devemos fazer uma coisa: vamos enraizar nossas palavras, nossa ideologia, nossa perspectiva de mundo, vamos enraizá-la na Torá, vamos ter alguma coisa para depois nós poder aparecer como alguma coisa. E nenhuma planta ainda havia germinado, porque Deus, o Todo-Poderoso, não havia trazido chuva sobre a terra, pois não havia nenhum homem para trabalhar o solo. Veja só, Deus não havia trazido chuva porque não tinha homem para trabalhar no solo? Ficou estranho, não ficou? Por causa que a ideia aqui não é que não tinha um homem para trabalhar no solo, porque colocar enxada no solo não vai fazer descer chuva do céu. O que acontece é que o homem reza para Deus, tanto para guardar ele no trabalho, para dar força para ele trabalhar. O homem reza para que o trabalho dele dê certo. O homem reza para que, olha, Hashem, que essas plantas cresçam. Então a reza fez com que chovesse. Então, uma vez que tem homem para rezar, então por isso que a gente fala, né? Os mestres, eles nos ensinam que existem 3 coisas que sustentam o mundo: a Torá, a Tzedakah, o ensinamento da Torá, as leis, a Tzedakah, né? o ato de fazer caridade, né? E a Tefilá, a reza. Então a oração, a Tzedakah e a Torá sustentam o mundo. Então por isso que é dito, né, em outras palavras, que é por causa do Tzadik que existe mundo. Porque o Tzadik é aquele que faz de melhor forma essas três partes. E dessa forma a gente sabe que através disso o mundo é sustentado. Através do estudo da Torá, através das orações e através dos atos de caridade, atos de justiça, tzedakah. Aqui vem o Urashi nos explicando, esse termo ainda não havia surgido. Toda a palavra terem é isso mesmo. Toda palavra terem nas escrituras tem o seu significado de ainda não. O que significa que antes e que também não pôde ser conjugado de uma forma verbal para dizer ritrim, como se diz rikidim. Assim nos prova este versículo. Então veja, Urashi ele já não vem tipo falar para nós, olha, e tem esse jeito também. Não existe jeitinhos na Torá. Ele fala, assim nos prova o versículo. É assim e pronto, acabou. Primeiro a gente constrói aquilo que está interno, depois nós vamos querer apresentar alguma coisa de forma externa. Nenhuma planta havia germinado. E no 3º dia está escrito que a terra produza. E elas, as plantas, ficaram guardadas à beira da superfície da terra até o 6º dia. Por quê? Porque não havia trazido a chuva. E por qual motivo não chovera? Porque não havia homem para trabalhar no solo, e não haveria quem reconhecesse o benefício da chuva. Mas quando o homem chegou, o mesmo compreendeu que as chuvas eram essenciais para o mundo, e orou por elas. Então as mesmas caíram, e as árvores e as ervas brotaram. Rulim 60b. Então veja por que foi trazido para nós, há pouquíssimo tempo atrás, a expressão. Foi trazido no capítulo 1, versículo 26, foi trazido assim: este modelo é visto como o homem primitivo. Mas quando ele vai escrever, ele não escreve Adam Marichon, mas ele coloca Adam Kadmon. Porque nós estamos falando de uma configuração do mundo, nós não estamos falando do homem físico ainda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, tá vendo? Será que vocês conseguem ver? Embaçado, acho que não vai focar. Acho que não vai focar não. Que pena. É do Torá Viva, tá?
e ele traz para nós Adão Kadmon. E daí vira uma confusão, porque a gente entende que Adão Kadmon é o mundo. E veja que aqui nós estamos entendendo que o mundo está ligado ao homem, como o homem está ligado ao mundo, ou seja, existe uma construção intrínseca com o Criador, que o mundo e o homem estão conjugados junto, estão colocados junto. E é justamente aqui que nós aprendemos, então, que de certa forma nós não estamos falando do homem físico. Nós estamos ainda falando do homem espiritual, do homem espírito. Certo? Aqui é trazido assim: Deus, o Todo-Poderoso. Hashem é o seu nome. Elohim significa que ele é rei, juiz sobre todo o mundo. Desta forma se entende em todo lugar, de acordo com a interpretação simples dos versículos, Hashem é soberano e juiz. Porque essa é a ideia de Elohim, né? Vem a expressão de força, poderes, de juízos. Então é por isso que o texto aqui no verso 5, ele traz essa expressão, Deus o Todo-Poderoso. E uma névoa ascendeu da terra, regando toda a superfície do solo. Em função da criação do homem, ele fez subir as águas que estavam no fundo e regou as nuvens a fim de umedecer o pó da terra. E desse modo o homem foi criado, assim como um pandeiro que põe a água padeiro que põe a água na farinha e depois sova a massa. Aqui também ele regou, e após isso ele formou o homem. Shemot Rabbah 30, 113, Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 5. Bem, arbustos selvagens, literalmente arbustos do campo, em hebraico associado com arbusto do campo. Associação com campo denota selvageria, em contraste com a domesticidade. E Deus, o Todo-Poderoso, formou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou uma criatura viva. Uau! Muito forte, né? Aqui, nesse 7, solo, Adamá, em hebraico relaciona a Adão. A palavra hebraica para homem. Ambas as palavras são cognatas também de Adom, significa vermelho. Edam significa sangue. Sopro, ou, como trazido no Targum, alma. A palavra Vaitzer, que significa e formou, está escrita com um yud a mais, sugerindo haver duas formas de criação. A criação para este mundo e a criação para a época da ressurreição dos mortos. Contudo, em relação aos animais que não irão no juízo final, não estão escritos 2 yud nas palavras Vaitzer, descrevendo a sua criação. Targum Tazria. Veja só, aqui a Shem já está garantindo para nós, a nossa vida nesse mundo e no mundo vindouro, o nosso corpo nesse mundo e no mundo vindouro. O nosso corpo nesse mundo, ele
ele tem as limitações, as limitações de um Gilgul, de uma reencarnação, tem as limitações que é formado pela geração, pela época, pela quantidade de alimentação que conseguimos nos nutrir, se é uma boa alimentação rica, se é uma alimentação pobre, gerando deficiências, gerando mudanças. Então a Shen, ele ficou obrigado a nos dar um corpo diferente, porque sendo assim, se nós simplesmente levantássemos com esse corpo, simplesmente nós teríamos um problema, porque imagine só, esse corpo que vem tão limitado, uma vez que ele voltou na ressurreição, por mais que agora ele seria um corpo saudável, as mudanças seriam permanentes. Imagine que não teve uma boa alimentação para crescer e alcançar a maturidade, que não teve nutrição bastante para crescer o bastante e alcançar o seu tamanho, né? Ficou uma pessoa mais franzina, mais baixa. Na ressurreição ele não poderia voltar como uma pessoa mais baixa, porque o propósito da criação para ele, por mais que não foi alcançado, é de alguém mais alto. Então essa é a ideia das almas que estão dentro do corpo do homem e as ideias que estão sobre o corpo do homem. Então nós temos a Nefesh, que está no sangue, ou seja, ela é o sangue, está dentro do homem, mas nós temos, por exemplo, a Yeredah, que está acima do homem, está acima de Atzilut em Adam Kadmon, né? Acima de Keter, a coroa. Nós temos a Yah, né? Ela está em Keter. Nós temos a Neshama, né? Nós temos a Urua, nós temos a Nefesh. E aqui nós aprendemos isso de forma muito interessante. A Shen já deixou revelado para nós esses dois aspectos da nossa alma. A alma do mundo vindouro e a alma desse mundo. Por mais que fazem parte da mesma alma, elas têm as suas diferenças. Os sábios nos explicam que todos os dias cumprimos mitzvot, rezamos salmos, e por causa disso recebemos enormes quantidades de luz divina. Porém, todos os dias não nos sentimos mais poderosos, nos sentimos mais perto do Superman ou menos perto do Superman. É como se todos os dias fossem dias iguais. Acontece que todas as noites uns 60 avos da nossa alma sobe para os mundos espirituais. Lá em cima, toda aquela luz que foi obtida por aquele dia é entregada lá em cima e fica guardada lá em cima para a ressurreição dos mortos. No momento da ressurreição, nós iremos vestir dessa alma que está lá em cima de pura bondade e assim poderemos ser completos novamente. Mas veja só, é algo tão grandioso que na história dos 4 sábios, os 4 tzadik que entraram no Parades, no pomar, apenas um voltou, que foi Rabi Akiva. E um deles que cometeu idolatria, ele comete idolatria como? Ele chega lá em cima e ele vê um ser extremamente poderoso, de luz, um ser único, absoluto. Ele se reverencia pensando que é o eterno. Mas na verdade era apenas a alma dele que estava lá em cima. E ele apenas se enganou, reverenciando a si próprio. Então ele cometeu o erro da idolatria. Nós tivemos um que enlouqueceu, né? Ele começou a olhar para o jardim e começou a tentar entender os seus segredos, e tinha mais segredos do que ele conseguia realmente compreender. Então ele enlouqueceu. Houve um outro que ele simplesmente morreu. Ele chegou no jardim e então ele revogou a sua existência no mundo físico, porque para ele aquilo ali era o objetivo, o que está muito errado. O objetivo não é nós subir para os Shamayim, é trazer o Shamayim para nós, trazer os céus na terra. E sendo assim, também errou, somente Rabi Akiva passou por todos esses detalhes, enfrentou todas essas situações e voltou ileso. Isso daqui também faz nós entender que essas luzes divinas que estão guardadas lá em cima, que fazem parte da nossa própria alma, no mundo vindouro iremos vestir. Sendo assim, nós estaremos como uma capacidade que nem sequer sonhamos ou imaginamos o que de fato é isso. Quando nós falamos, por exemplo, da Neshama, ou falamos da Hayá, né, a parte viva,
Quando nós falamos de Derrida, a parte única da alma, quando nós estamos falando sobre isso, já é difícil compreender esses aspectos da alma de tão profundo e elevado que são. Mas vem Hashem e já promete para nós através da sua Sagrada Torá, que é simplesmente a vontade expressa em palavras e escritas no papel, a vontade de Hashem, de fato, e assim ele já nos promete aqui que no mundo vindouro nós estaremos completos. A parte faltante que não está conectada a nós hoje, né? Vamos supor e dizer assim que existe a pessoa e o seu avatar. No Lamhabá não terá a pessoa e o seu avatar, terá apenas a pessoa. O avatar também será a pessoa, de forma única. E sendo assim, estaremos completos. Para conseguirmos entender e tocar mais nesses assuntos de Torá, e nos envolver o bastante para o único objetivo da nossa criação ser concretizado, que é nós nos aproximarmos de Hashem de forma pura e verdadeira, infinitamente, é claro. Bem, do pó da terra, ele reuniu o pó de todos os 4 cantos da terra, de modo que onde quer que ele venha falecer, ela irá aceitá-lo, para que lá ocorra o seu enterro. Sanhedrin 38a, Targum Pekudei 3. Outras interpretações, ele tomou terra, ele tomou terra do lugar sobre o qual foi dito: um altar de terra você fará para mim. Tomará isso lhe seja uma forma de expiação, a fim de que ele possa ficar em pé ante a minha presença. Bereshit Rabá 14, 8. Aqui, essa ideia que Urashi está trazendo, essa verdade que Urashi está trazendo, é a lembrança que nós somos um altar para Hashem. Sendo assim, as únicas oferendas que se colocam no altar para Hashem são oferendas kasher. Por isso, é recomendado para nós, Beninu, por mais que não seja uma obrigação, que nós apenas ingerimos carne kasher apenas uma vez por semana no Shabat, e não durante toda a semana, porque não é de forma correta se alimentar com tanta carne assim. Mas que através disso possamos elevar esse mundo a Hashem como uma oferenda suave e agradável ao seu paladar. Também a ideia da nossa santidade, do nosso corpo todo ser santo. Aqui nós aprendemos que se não for o costume do seu lugar, da sua nação, se não for o costume, realmente uma tradição da sua nação que não envolva idolatria, de você ter que demarcar o seu corpo assim ou assado, jamais faça marca em seu corpo. Porque um altar ele deve ser usado apenas para fins religiosos e espirituais. Sendo assim, se não for, por exemplo, um costume muito sério da sua tradição de família, dependendo do lugar onde você vive, se for normalmente como a maioria dos brasileiros, pelo menos, não é de maneira nenhuma aceitável o uso de tatuagem ou agregação de tatuagens no seu corpo, pois o seu corpo deve oferecer apenas para Hashem de forma limpa e de forma santa. Também existem várias ideias e vários conceitos que são tratados aqui, mas a ideia de que a Terra é o ponto mais baixo de elevação, não é sutil bastante. Tudo que tem muita espiritualidade, que tem muita energia, tem muita luz, ele é muito mais sutil. Pega o fogo, pega a terra, veja a diferença. O fogo nós nem toca praticamente. É uma mistura de ar em ebulição e uma queima tão rápida que nós não temos a capacidade de tocá-lo, mas ele existe, ele está lá. Agora, você pode pegar, por exemplo, a própria eletricidade, um raio, alguma coisa assim. Você pode tentar dizer que você vai pegar ele com a mão,
você vai prender ele numa garrafa. Não é bem por assim que as coisas funcionam. Simplesmente ele é algo tão sutil. Agora, se você tiver alguma coisa como areia, como pedra, você consegue colocar dentro de uma garrafa, consegue engarrafá-lo, porque o que está ali está muito oculto. O que significa? Aquilo dali, ele tem muita energia, tem muita luz, porém, essa luz tem muito pouco movimento, tão pouco movimento, que ela está tão consolidada naquilo que ela tem um corpo físico, ela tem algo não sutil, ela é um objeto massivo. E aqui nós aprendemos uma lição importante sobre essa ideia de tempo. Por mais que nosso corpo seja um objeto massivo, diferente da nossa alma, nós temos que tratá-lo ele de forma inteiramente para Hashem. E quando a gente fala de tratar nosso corpo inteiramente para Hashem, isso significa obedecer todas as mitzvot e as ordenanças que existem na Torá. Como assim? Existe na idolatria, e é bom trazer isso aqui, porque muitas pessoas fazem essa confusão. Existe na idolatria aquela ideia de você abster de prazeres carnais, abster de prazeres sexuais, prazeres conjugais entre marido e mulher, para que você possa se santificar. Justamente acontece o contrário aqui. Se um casal ele anda de forma correta na Torá, inclusive o Shulchan Aruch ele traz bastante de como é a forma correta que um casal deve se comportar, qual é a posição correta, qual é a luminidade correta, qual é o modelo correto para descer almas elevadas dos mundos superiores para cá, trazer bons filhos tzadikim para esse mundo. A ideia é que é uma das coisas mais santas que existe na Torá. A única coisa que na época do Beit HaMikdash, quando existia suspeita, era permitida apagar o próprio nome de Deus. Veja que o nome de Deus é algo que a gente nem pronuncia. Imagine apagá-lo. Mas mesmo assim, por causa do Shalom Bait, Hashem permite até apagar o nome dele. Isso nos ensina algo na Torá muito maravilhoso. Que uma das coisas que refere-se a um bom altar, que exala um bom perfume, é uma casa que tem muito Shalom Bait. Uma casa que tem muita paz, que tem muita alegria, que tem realmente uma determinação, uma vontade de crescerem espiritualmente, e que não se abstém dos prazeres conjugais do casamento, mas que vivem através de cumprir a halahá, a lei das questões conjugais, para que dessa forma possa ser ambos um altar para Hashem e também trazer bons frutos, bons filhos para esse mundo. Bem, ele soprou em suas narinas. Ele o fez com elementos terrestres e celestiais, o corpo dos terrestres e a alma dos celestiais. Porque no primeiro dia o céu e a terra foram criados. No segundo dia, o firmamento celestial. No terceiro dia, a terra seca aparecer para os terrestres. No quarto dia, ele criou as luminárias para os celestiais. O quinto dia, ele ordenou a respeito das águas para os terrestres. No sexto dia, era necessário criar algo, tanto para os seres celestiais, quanto para os terrestres. Pois, se assim não fosse, haveria ciúmes na criação, pois um seria superior ao outro, tendo sido agradecidos com a participação maior relativa da criação ocorrida em um dia. Isso está em Bereshit Rabbah. Ou seja, quando Hashem foi criar o homem, ele criou o homem de elementos físicos, mas a alma, a nefesh dele de elementos espirituais, para que pudesse harmonizar. Então o homem, por isso que ele vem também a ser criado no sexto dia. No sexto dia
é um Vav. O Vav é apenas um tracinho, um risquinho. Então ele é um risquinho. O Vav, ele é justamente isso, aquele que consegue ligar os céus, o Hashamai, na terra. Haaretz, ou seja, Hashamai Haaretz, ele ligou os céus na terra. Esse é o homem. O homem é aquele que tem os dois mundos dentro dele, tanto o físico quanto o espiritual. Existem dois mundos gigantes dentro do ser humano. Ele é tanto capaz de crescer e ser surpreendentemente grande materialmente como espiritualmente. Mas o objetivo não é ser nenhum e nem o outro, mas sim ambos. E levar o mundo físico para o mundo espiritual e trazer o mundo espiritual para o mundo físico. Uma criatura viva. Animais também foram chamados de almas vivas, mas o homem é o mais vivo de todos, porque ele foi adicionado à inteligência e à fala. E aqui é o que nós tínhamos falado na leitura anterior. Na leitura anterior, nós vimos a terra produzirá criaturas vivas. E então foi enviado, né? Foi concluído com o gado, com as criaturas que rastejam, com o animal silvestre, com o selvagem, com os animais, com os seres terrestres, de acordo com as suas espécies. Porém, não foi não foi concluído, tá difícil essa palavra para mim. Não foi concluído a criatura viva. Porque a criatura viva é o ser humano, é o mais vivo de todos. Esse a Terra não conseguiu integrar, agora fugiu. Esse a Terra não conseguiu enviar, não conseguiu concluir. E por isso façamos o homem. Porém agora sim, agora conseguimos completar isso. Por quê? Porque agora o texto vai dizer: uma criatura viva. Até que enfim foi concluído, até que enfim foi terminado. A terra começou, ela não conseguiu terminar, ela chegou para Hashem, muito difícil. Hashem falou, não se importe, vamos fazer junto. Hashem termina de modelar o homem, então ele diz, uma criatura viva. Até que enfim foi concluído. Então começou-se no 5º dia. Hashem pegou a missão no 6º dia e terminou no 6º dia. Então aqui ficou assim. E soprou em suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou uma criatura viva. Aqui concluiu. Então, quando a gente fazer um adendo aqui, quando a gente está falando sobre Torá, a gente não está querendo discutir consciência. A Torá não veio explicar isso para nós. Até porque, se a gente olhar bem nesses textos, pode ser que foi isso mesmo. A Terra começou alguma coisa lá no 5º dia, sei lá se for os hominídeos, Homo sapiens, Homo erectus, Homo neandertal, tem tanto Homo por aí. Não importa. O que importa é que o sapiens, nós, o homem normal, ele só realmente é considerado nós depois do que Hashem conclui. Então, se a Terra começou alguma coisa, se existiu alguma coisa antes, não é importante para nós.
Se começou alguma coisa no quinto dia e não foi concluído, não é importante para nós. O importante para nós é que o texto ele vai trazer no sexto dia. Só que o mais importante para nós vai ser quando a gente sair do Gan Eden, do Jardim do Éden, vai chegar lá ainda. Então o Hashem dá roupas de couro para nós, como está escrito em Jó e Ov, né? Tu me teceste em ossos e me ataste em órgãos. Ou seja, o que é essa roupa, essa vestimenta? Essa vestimenta é o corpo, não que a vestimenta que a Hashem estava entregando para Adão, né? Na verdade era roupas de animais. Não, era o corpo. É por isso que a ciência nunca achou uma ligação que liga a nossa espécie com as espécies que eles encontraram. Porque nós simplesmente nós simplesmente veio para cá e tinha um corpo pronto, tinha uma roupa pronta que a Hashem fez. E foi entregado para nós. Ou seja, literalmente, né? Nunca vai existir um elo dos hominídeos para o Homo sapiens, nunca vai existir um elo do Neandertal para o Homo sapiens. Ah, mas tem tantos por cento, 1%, 2%. Olha, se houve relações entre as espécies no passado e por causa disso ganhou alguma porcentagem de alguma coisa, isso não define nós. O que vai nos definir nós estamos no ano 5.784, o que vai nos definir é tudo o que o homem construiu a partir dessa data, 5.784. Se houve cidades antes, palácios antes, construções antes, nós acreditamos que existiu. Só não foi nós que construiu, foi quem já estava aqui. Nós vamos ver mais isso mais para frente. Bem, Deus, o Todo-Poderoso, plantou um jardim no Éden para leste. Ali ele colocou o homem que ele tinha formado. Deus, o Todo-Poderoso, fez crescer do solo árvores que é agradável para olhar e boa para comer. A árvore da vida cresceu dentro do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também cresceu no jardim. Bem, para leste, né? Para leste. Deus, o Todo-Poderoso, plantou no Éden. O que é Éden? Éden é deleite em hebraico. Tá? Éden é deleite em hebraico. Então, Deus plantou no deleite. Deu para entender? Nós estamos falando do Shammai. No Shammai, não é na terra. O Éden não está no mundo físico, o Éden está no mundo espiritual. Esse é o ponto que nós temos que nos agarrar. Éden está no mundo espiritual. Deus plantou no deleite. Ou seja, literalmente, é que a palavra Éden, sendo ela deleite, significa que no Shammai, nos céus, né, entre aspas aqui, no mundo espiritual, que céus tem terra, né, quando a gente está falando desse tipo de palavras com formas alegóricas de explanar outros assuntos, conceitos, Deus plantou um jardim. O que é um jardim? Deus plantou um jardim no Éden. Agora aqui nós entendemos o que é o Éden, deleite. O que é jardim? É Gan. Um Gan no Éden. Deus plantou um cercado, um cerco, Gan, uma prisão, Gan. Deus construiu um cercado no deleite. Aqui é o segredo máximo, quase. Mesmo os prazeres espirituais, eles têm Gan, cercado.
Não é porque algo é bom que nós temos que se esbaldar. Por mais que é um deleite, não significa que ele não tem regras. Então, Deus com tetagrama, Amonai, e com o nome de Eloquim. Deus, o Todo-Poderoso, plantou um cerco, colocou um cerco, um cercado. Jardim tem essa expressão, um cercadinho que você coloca flores dentro. Também serve. Mas é bom usar a palavra gan como cerco. Deus colocou um cerco no deleite, no Éden. Para leste ali, ele colocou o homem que tinha formado. Para leste? Para leste? O que significa isso? Leste é sol nascente. Leste é o sol nascente. Se colocou ele para leste, significa atributo de misericórdia, à direita, muito forte. Um atributo de bondade muito forte. Foi por pura bondade que ele colocou um cerco no deleite, para que o homem não se perdesse no deleite que nós entendemos como Éden. Ele colocou o homem que tinha formado. Deus, o Todo-Poderoso, fez crescer do solo toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer. A árvore da vida cresceu dentro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também cresceu no jardim. Para leste, no leste do Éden, ele plantou o Gan, o jardim. Midrash Konen. Poder-se ia perguntar, isso já havia sido dito, e ele criou o homem. Vi a resposta relativa a essa pergunta na Braita do Rabi Eliezer, filho de Rabi Yossi, o Galileu, que aborda os 32 métodos pelos quais a Torá é estudada, sendo que esse é um deles. Uma declaração geral, seguida por um ato específico, esse último constitui um esclarecimento específico. E a respeito dessa primeira declaração, ele criou o homem, essa declaração é geral. A mesma não esclarece de onde ele foi criado, nem seus atos, ou seja, como Deus criou o homem. Daí a necessidade da repetição do texto, para explicar, e o Deus formou, ele fez um jardim no Éden crescer para ele, e colocou no jardim do Éden, e ele lhe causou um profundo sono. Poder-se-ia pensar que se trata de uma outra história, mas é apenas o relato detalhado do primeiro assunto. Da mesma forma, podemos observar no caso dos animais. A Escritura repete e escreve, e o Senhor Deus formou a partir da terra todos os animais do campo, a fim de explicar que ele os trouxe para o homem nomeá-los, e também para ensinar acerca das aves, que foram criadas a partir da lama ou do pântano. Isso.
ele fez crescer. O versículo trata sobre o jardim. Bereshit Rabá 13:1. Então, aqui a gente vê assim, que ele fez, Deus o Todo-Poderoso fez crescer do solo toda a árvore. O versículo trata sobre o jardim. Não está sendo relacionado a um mundo físico ainda. Nós vamos entender isso já já. Bem, isso mesmo. Um rio escoava do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 cabeceiras. O nome do primeiro era Pishon, que circundava toda a terra de Havilá, onde existia ouro. Veja só, aqui a gente já tem uma ideia completamente profunda. Existia um rio que vinha do Éden até o jardim. O jardim está dentro do Éden. Existia um rio que vinha do Éden para o jardim. Até parece, para quem não entender, parece que está se falando de que de um único braço que vinha de longe do Éden para o jardim do Éden, para o Gan Éden. Mas não. Vinha um único rio. Mas não que existe o Éden, vamos falar aqui, o Éden. Existe o Gan Éden dentro dele. Não que vinha um rio, mas um único rio. Ou seja, o deleite é como aquela parte que nós lemos, a parte seca, né? A parte seca. E todo em volta água. Uma única porção de terra e um único rio em volta. Ele entrava no Éden. Significa que todo o deleite, a água representa isso. Todo aquele deleite, todo aquele conhecimento, toda aquela iluminação que era vitalizado no Éden, ele vinha numa única braçada de rio para o Gan Éden, que está dentro do Éden. Quando ele entrava dentro do Gan Éden, de lá quando ele saía do Gan Éden, ou seja, para os mundos mais baixos, ele se dividia em 4. Veja só. O ouro dessa terra é bom. Aí são encontrados bedelion e pedras de ônix. O nome do segundo rio é Gihon. Ele circunda toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Hidekel, que escoava para o leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Pishon. Este é o Nilo. É o rio é o rio do Egito, sendo que o seu nome decorre do fato que as suas águas serem abençoadas, inundando a terra. Por isso foi chamado de Pishon, como em e os teus cavaleiros aumentarão o Pachu, Midrash citado por Tesor Hamor. Outra explicação, ele é chamado de Pishon porque faz que o linho Pshatan cresça conforme mencionado em referência ao Egito. Envergonhar-se-ão os tecelões de linho, Pishitim, Bereshit Rabá 16:2.
Aqui você já começou a entender. Se Éden é deleito que sai de lá, não é físico. E o rio que depois que passa pelo Gan Éden, pelo cercado do Éden, que sai de lá, ele sai de lá, uma dessas braças vai para o Egito. Ou seja, um dos conhecimentos antigos sobre Hashem e ele mesmo foi levado para o Egito. Mas o Egito mergulhou isso em idolatria e quase que perdeu completamente. Então, quando você olha na cultura dos egípcios, você fala, poxa, mas tem um monte de coisa que se assemelha com a nossa. Tem ideia de arcas, tem ideia de altares, tem ideia de sacrifício, tem a ideia de pós-vida, tem a ideia de a balança de justiça no tribunal da pós-vida, né? No caso dos egípcios, né? O seu coração tem que ser mais leve que uma pena para você passar por um bom lugar no pós-vida e não ficar guardando lá de fora num lugar desolado e vazio. Ou seja, é justamente um conhecimento muito parecido com o conhecimento correto, judaico, ortodoxo. E por que é assim? Por causa que uma dessas braças de rio foi para lá. Se eles usaram mal, entenderam mal, interpretaram mal, misturaram com outras coisas, é coisas deles. Mas que Hashem deixou, e por isso que na era messiânica, mesmo na vinda de Mashiach, a gente vai ter grandes assuntos relacionados ao Egito. Por que isso? Por causa que ele faz parte de um desses canais que vitaliza em sabedoria o mundo todo. E por isso que nós sabemos que grandes mestres de Kabbalah também saíram do Egito. Ou passaram por lá. Gihon, ele é chamado assim porque corria e gritava. O seu estrondo era muito grande, como se um boi chifrar e gar, pois ele chifra e continua bufando. Esse aqui é um outro rio, né, de uma outra nação também. E da mesma forma que no primeiro, a mesma coisa se repete aqui. Conceitos elevados que foram deixados lá. E que Hashem deixou lá propositalmente. Hidekel, assim chamado, pois as suas águas são correntes, Had, e cristalinas. Kal, Berahot 59b. Pishon, alguns identificam Pishon como o Nilo, o rio anterior. Nós vemos isso no Pelorashi, né? Outros dizem que é o Ganges ou o Indo, Joséfo Abarbanel. Rabino Haron Marcos identifica-o com o Karun, que flui através do Irã até o Golfo Pérsico, que Sete HaSofer 121a. Ele também nota que o fluxo desse rio poderia ter sido mudado drasticamente pelo grande Mabor, o grande dilúvio. O segundo rio, né, o Hidekel, Havilah, né? Alguns identificam com a Índia, Joséfos Antiguidades, capítulo 1, verso 3, Targum Yonatan. Marcos, no entanto, identifica como a hora do Golfo Pérsico. Ver Gênesis 10, verso 7, 10, 29, capítulo 25, 18, 1 Samuel 15, 7. Ver notas no capítulo 10, verso 7, significativamente a uma cidade, Havilian, no rio Indo Superior, entre a Caxemira e o Paquistão. Então a gente viu que o primeiro rio, Pishon, na verdade ele é o Nilo, né? E por isso que o Egito tem tanta sabedoria, teve tanta sabedoria guardada no passado, né?
O segundo, Havilah, também como Hideskel, em hebraico, Hideskel em hebraico, ele é identificado como Targum Yonatan, Índia. Então, por isso que a Índia também tem muitos conhecimentos que realmente é gigantesco. É de lá, por exemplo, que a gente, numa outra introdução à terapia noaíta, eu trouxe lá que a Índia, por exemplo, a entidade principal deles lá, eles têm as mesmas letras do que a palavra Abraham. E dizem que Abraham criou o mundo, que é um conceito da Torá, que por causa de Abraham o mundo foi criado, que eles entenderam mal. Depois olhem esse vídeo. Eles entenderam mal e por causa disso eles confundiram que, em vez de eles entender que por causa de Abraham, o Brahma, o mundo foi criado, eles entenderam que, na verdade, o mundo foi criado por Abraham, por Brahma. E tem muitos conceitos que se aprende na cultura do hinduísmo que são extremamente parecidos com o que a Torá traz, o que a Torá revela. É claro que eu não estou falando do politeísmo, estou sendo sincero. Existem conceitos lá dentro que têm muito valor. Até mesmo dentro das áreas tradicionais asiáticas, nós temos, por exemplo, o conceito de Yin, Yang, nós temos, né, o conceito, por exemplo, dessas combinações, né, severidade e bondade, masculino e feminino, calma e agressividade, que são conceitos que nós também aprendemos na Torá. E não só isso, se eu ficar citando, a gente vê que tem muitas coisas que são tratadas lá, mas que a Torá já tinha revelado. E aqui está explicando o porquê que eles têm isso. Porque a Hashem deixou esses braços de rio. Eufrates, em hebraico Perat, porque as suas águas são férteis, parim, e multiplicam-se, tornando as pessoas mais saudáveis. Berahot 55b, Ketubot 77b. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Isso. Então, o primeiro rio, Pishon, que circunda toda a terra de Havilah. É isso mesmo? Dividiram em 4 os conceitos. O nome do primeiro é Pishon, que circunda toda a terra de Havilah. Então, do Egito até a Índia é um rio só, né? Gihon. Segundo rio, que é o Gihon. Joséfo identifica ele como o Nilo, como do Nilo. Deixa eu ver, esse mesmo. Então ele identifica que é do Nilo. Assim, alguns identificam como Amudarya, que flui do Afeganistão ao mar de Aral, na Rússia, e que já desagou no mar de Caspiro, que Seti-Hassofer 61a, 62b. Ele diz também que pode ser o rio Ocean, que flui para o norte através do Irã, indo para o mar de Caspiro, ou Hasbur, tributário do Eufrates,
que flui através da Síria. Veja que quando esses mestres estão trazendo esses rios, eles não estão dizendo que é só esse rio aqui, entenda. Eles estão falando que é uma área circundante que esses rios estão relacionados. Então não é apenas um rio. Não é apenas um braço de rio e segue ele. É uma única linha e segue ela. Na verdade, eles estão falando de uma área. Ó, daqui tem outros ali, outros identificam lá. Então é essa área aqui, ó, que circunda. Que nem o texto fala em cima. Circunda toda a terra, né? Ou seja, são áreas que esses rios podem estarem passando. Possivelmente, cada comentarista acaba identificando uma certa área e dessa forma trazendo, olha, faz parte aqui, faz parte ali. Até mesmo, deixa eu ver aqui, então... Então, o Eufrates, né? Porque as águas são férteis. Vamos lá. O nome do terceiro rio é Hideskel, que escoava para o leste da Síria, e o quarto é o Eufrates. Aqui tem um detalhe também que é trazido sobre o ouro dessa terra é bom. Aí são encontrados bedélio e pedras de ônix. Então, o ouro dessa terra é especialmente bom. Também ali são encontradas pérolas e pedras preciosas. A ideia das pérolas, em hebraico, bedolah, ver um Targum, 1 Crônicas 1:23, e outros traduzem como um cristal. Rashi, em Números 11, capítulo 11, versículo 7, a maior parte das traduções seguem a tradução grega de Aquila, e é a mirra obtida em várias árvores do gênero, com comífora da família das Burseraceae. O Midrash, no entanto, estabelece uma explicação que não é essa matéria herbácea, Bereshit Rabbah. Na Septuaginta, ela é traduzida como antrax, literalmente carvão combustível, mas provavelmente um mineral vermelho, tal como carbúnculos, rubi, granada e safira vermelha. E as pedras preciosas trazida em hebraico, pedras shohan, traduzido como berilo, targum, ônix, lápis, lazuli ou sardônica. Ver Êxodo 25:7, Ezequiel 28:13, Iov 28:16. O Gihon, que é o segundo rio, Joséfilo significa ele a partir do Nilo até a Rússia. Até a Rússia. Aqui, Urashi também acrescenta algo incrível. Ele circunda toda a terra de Cush. Cush.
Cush e a Síria ainda não existiam, e as escrituras escrevem os seus nomes, com base no futuro, Ketubot 10b. Então, a Síria e Cush ainda não existiam na Terra. Elas iriam existir futuramente, mas a Torá, já trazendo revelações desse futuro, já escreve em seu livro exatamente isso. Por isso que estou falando, né? Não podemos seguir esse texto de forma literal, um texto profético. Hiddekel, que escoa para o leste da Síria. Não existe ainda. O quarto é o Eufrates. Deus, o Todo-Poderoso, pegou o homem e instalou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. É o Eufrates. O mais importante de todos, Bereshit Rabbah 16:3, porque é mencionado em conjunto com a terra de Israel, Shavuot 47b, na descrição das suas fronteiras. Na descrição de suas fronteiras. Então, o Cush, usualmente traduzido como Etiópia, Marcos identifica como na terra dos Cassitas, no Oriente Próximo. Cassitas eram uma antiga família da dinastia que viveu na Babilônia e são conhecidos por terem governado entre 1761 e 1185 antes da Era Atual. Ver nota, capítulo 10, verso 6. Tigre, em hebraico, é o Hiddekel. Em árabe, o tigre é Dikle, ou Djama, Targum. Ver Daniel, capítulo 10, 6. Eufrates, em hebraico, Perat. Em árabe, Eufrate é correntemente conhecido como Firat, Al-Firat e Al-Furat. Pegou. O texto diz assim, né? Deus Todo-Poderoso pegou o homem e instalou, ele não estava lá. Instalou-o no jardim do Éden. Onde o homem estava? Lembra que eu falei que o homem começou num ponto, foi levado para outro ponto, terminaram a missão, colocaram ele em outro ponto. Então, a gente vê que o homem ele teve duas terras, né? Ele começou num barro, ele vai para outro barro, e depois ele é instalado em outro lugar. Ele pegou com palavras agradáveis e persuadiu-o a entrar no Gan Eden, no cerco do deleite. Deus, o Todo-Poderoso, ordenou ao homem. Aqui tem mais uma coisa aqui que eu vou trazer. Cultivá-lo e guardá-lo. Cultivar, tudo bem. Como é que a gente cultiva alguma coisa? A ideia de cultivar é a gente plantar, semear, regar, cultivar, arar, guardar. Tá, você pode dizer que se você está regando ou semeando, você está cuidando. Verdade. Porém, tem um outro detalhe. A ideia de guardar, ela também significa proteger. Mas do quê? Proteger do quê? E aqui está o detalhe. Éden significa deleite. Éden é um cercado no deleite. Então ele estava protegendo do quê? Ele estava protegendo daquilo que estava fora do cercado. Ele estava protegendo para que o Gan continuasse sendo Gan. Existe uma outra explicação que fala não que ele estava protegendo de todo o deleite, de toda essa harmonia, né? Ou seja, limitando aquilo dali até um padrão de configuração, de estrutura, mas sim que ele estava protegendo para que o mal não pudesse se misturar. Porque Hashem já tinha dividido o santo do comum, o santo do profano,
o sagrado daquilo que não é sagrado. Então, uma vez que a gente sabe que aquilo que é conhecido como mal já havia sido criado, né? Por que é conhecido como mal? Por que não falo que é mal? Porque é aqui nesse nível que nós estamos falando, na verdade não seria ideal falar mal, porque seria mais ou menos a ideia da consequência das ações, as forças de restrição, ela acaba causando que exista essas consequências. Para cada ação, uma reação. Então, meio que o mal não passa de uma consequência de ações. Então, uma das explicações seria também que ele estaria guardando dessas consequências difíceis que poderia vir para o ser humano. Bem, Deus o Todo-Poderoso ordenou ao homem dizendo: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma dela, pois no dia em que comer dela certamente morrerás. Aqui é outro detalhe específico. Antes de existir homem, a data da cronologia, entre aspas, que não existe período de tempo no Shammai, era feito segundo Hashem. Ou segundo os anjos. A partir do momento que existiu o homem, a data começa a ser a partir do homem. Como o Gan Eden ainda está nos mundos superiores, a data a partir do homem é contada conforme os dias contados do Criador. Sendo quando o texto fala, nesse dia morrerás, quer dizer que dentro do espaço de um dia você pode morrer. Dentro do espaço de 1000 anos você pode morrer. Como está em Salmo, 1000 anos para ti é um dia para ti são 1000 anos. Deus o Todo-Poderoso disse: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma parceira em contrapartida. Não é bom que esteja, Midrash-Rabá, para que não diga há dois domínios. Deus é o único entre eles celestial, onde não tem nenhum companheiro. E este, o homem, também é único entre as criaturas terrenas, onde não tem companheiro. Então, para que não se exista o erro, né? Aqui já veio uma proteção, uma cerca para proteger-nos na Torá, de que o único que realmente é ele e ele mesmo é Hashem. Nós trabalhamos todos os dias no nosso serviço a Hashem para nós ser único com Hashem, um com ele mesmo. Ou seja, nós e nossa mais profunda natureza retificada poderia ser um com Hashem, mas não se nós não nos trabalharmos bastante para isso. Uma parceira em contrapartida. Se ele merece ela, uma parceira que o ajudará. Se ele não for digno, ela lutará contra ele. Bereshit Rabá 17:3. Pirkei de Rabi Eliezer, capítulo 12. Veja também Yevamot 63. Aqui nós aprendemos o seguinte: a mulher ela foi criada para contender com o homem, para brigar com o homem, para ser a contrapartida dele. O homem, quando ele foi criado para enxergar o mundo sobre um prisma, uma lente, que é incompleta. A mulher foi criada para enxergar o mundo com outra lente, que é incompleta. Ambas as lentes juntas
forma então uma visão perfeita. Um homem só é um homem quando ele tem a sua mulher, porque assim ele consegue enxergar com essas duas lentes. Assim a mulher, ela só é uma mulher quando ela tem um homem, assim ela pode enxergar com a lente correta, com a lente inteira. Aqui o texto fala assim, que se ele for digno, ela será uma ajudadora. Se ele não for, ela será contra ele. Aqui nós aprendemos também algo muito incrível. Não é a outra pessoa que é má. É você que não fez o seu trabalho direito. Não é a outra pessoa que está errada. É você que não se trabalhou corretamente. Se você estivesse trabalhando corretamente, nos livros do Sharon Arush ele traz muito isso, se você estivesse trabalhando corretamente, a outra pessoa não vai se investir contra você. Mas uma vez que você deixa as portas, deixa as brechas, deixa as lacunas, então a outra pessoa ela se sente obrigada a agir daquela maneira inconscientemente, para tentar aperfeiçoar a partida dela, que não está fazendo o seu trabalho direito. E Deus, o Todo-Poderoso, tinha formado do solo todos os animais do campo e todos os pássaros do céu. E trouxe para o homem, para que ele visse como os nomearia. E tudo aquilo que o homem chamaste, cada ser vivo, assim seria seu nome. Ele tinha formado do solo. Essa formação trata-se de fazer, mencionado acima, capítulo 1, versículo 25. E Deus fez os animais selvagens da terra, etc. Mas aqui o assunto repete a fim de explicar que as aves foram criadas a partir da lama, porque acima se aprende que foram criadas a partir das águas, sendo que aqui afirma que foram criadas a partir da terra. Hulim 27b. Também se ensina aqui que no modo de sua formação do homem, nesse mesmo dia ele os trouxe ao homem para receberem seus nomes. Avot de Rabi Natan, capítulo 1. E nas palavras da narrativa da Haggadah Bereshit, Rabbah 17:4, esta Yetzirah tem o significado de dominação e conquista, como em quando você sitiar Tatsur, uma cidade, o que significa que ele subjugou ao domínio do homem. E tudo aquilo que o homem chamasse, cada ser vivo, é preciso transpor a explicação do texto. Cada ser vivo que o homem der um nome, este será o seu nome para sempre. Aqui é todo aquele cuidado com os nomes. Aqui vem o Midrash e conta para nós uma coisa muito profunda. Ele explica que o homem ele não deduzia nomes através do achismo dele, mas ele enxergava na essência de cada animal, na essência de cada um deles, qual era o segredo da sua existência, qual era o segredo da sua necessidade de estar aqui, e por causa disso, por causa dessa inclinação, eles ganharam nome. Então, por exemplo, o cachorro, né, Lev, que vem da palavra Lev, que é coração. Ele é como o coração, ele é só emoção, ele não tem raciocínio, ele sempre vai fazer o amigo aquele que der comida. Ele sempre pode morder qualquer um, até o dono, se você tenta tirar a comida que ele está comendo. E assim por diante, ele é só emoção, ele não tem um controle. Então, Adão, quando ele olha essas essências espirituais, ele conseguindo entender isso, ele colocou o seu nome. O nome é quase que uma forma profética.
Os pais recebem quase que uma profecia para darem nome aos seus filhos. E assim colocam um nome nos seus filhos. E esse nome influencia para o resto da vida. Esse nome vai fazer sempre uma forte influência para o bem e para o mal na vida daquela criança, na vida daquele ser. E por causa disso, um cuidado a mais deve se existir na hora de dar nomes para filhos, para que eles tenham uma boa sorte, tenham um mazal tov, e que não tenham dificuldades por causa de seu nome. Alguns nomes que as pessoas deram, que têm nomes de idolatria e outras coisas assim. Da inconsciência do mundo secular, digamos assim. Acabaram depois essas pessoas vindo para o monoteísmo e aprendendo que esses nomes são de forma negativa. É aconselhado de bom modo que essas pessoas possam estar trocando seus nomes para algo positivo. Outros recebem nomes que são demasiadamente perigosos ao nível de serem nomes de seres sagrados elevados. E também é bom, então, não retirar esse nome, mas simplesmente utilizar um outro nome, mais um nome, né? E deixar aquele, por mais que ele faz parte do nome da pessoa, guardado para que não seja utilizado frequentemente. Então, um segundo nome pode substituir o primeiro nome, assim a pessoa tem um nome sagrado em seu nome, porém ele não utiliza, não se pronuncia. Não estou falando de nomes de Hashem, nomes de anjo ou coisas assim, que a pessoa pode ter. Logicamente, se uma pessoa tivesse nome de Hashem em seu nome, seria interessante ela perguntar para um rabino o que fazer numa situação como essa, né? Esse é o fim da segunda leitura da Parashá Bereshit. Esse é o fim da segunda leitura da Parashá Bereshit. E aqui teve muitos assuntos que foi difícil, né? Para nós que estamos nos acostumando ainda a esse tipo de língua, né? O hebraico, porém, que traz uma sabedoria divina extremamente alta e elevada, e somos então capazes de degustar desses sabores espirituais que a Torá nos dá, e faz o nosso crescimento como monoteístas, né, nesse mundo, ser de certa forma validado. Somente o estudo da Torá pode validar a nossa fé em Hashem, no Criador. Por quê? Somente através do estudo da Torá, realmente a pessoa é monoteísta de verdade. Existem muitas pessoas que é monoteísta. Por exemplo, existem pessoas que acreditam, em o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é o todo, é o tudo, é imanente, não é transcendente, nunca se comunicou com a humanidade. Ele pode até ser monoteísta, ele pode até entender que tudo de bom ou de mal vem da mesma fonte, vem do mesmo universo, monoteísta, porém, dentro dele, ele não tem a crença na Torá. Então é somente a Torá que pode validar o nosso caminho como Bnei Noam. Shalom, shalom e até a próxima.